Quero convidar os nossos irmãos internautas também que estão nos acompanhando pelo canal IECCM para abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, onde faremos a leitura dos versos 13 ao 18. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 13 ao verso 18, faremos a leitura em pé. Compartilhe, com alguém que está ao seu lado, talvez não esteja aí com a Bíblia. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Que Deus nos abençoe com a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Bem, meus irmãos, esse texto nós já falamos em 2013, tá certo? Mas eu prometo aos irmãos que eu não vou repetir nada, tá certo? Eu não vou repetir nada. Creio que Deus vai trazer um renovo para cada um de nós nesta noite. Essa é a bem conhecida oração sacerdotal, a oração que Jesus fez ainda quando estava aqui com os seus discípulos, com a sua igreja, com o seu povo. E na realidade foi uma oração de recomendação, uma oração de apelo ao Pai por aqueles que iam ficar, que iam continuar na caminhada cristã. É bem certo que Jesus sabia que daqueles viria uma nova descendência, a qual hoje nós fazemos parte dessa descendência. Aquela descendência que recebeu de Deus, em Cristo Jesus, aquelas recomendações, hoje nós fazemos parte dela. E veja bem, meus irmãos, que foram várias recomendações e podemos analisá-las com bastante detalhes do grande amor de Cristo para conosco. Ele bem se coloca na posição minha e sua, como homem em pura dependência de Deus. E clama que assim como Deus enviou ele para o mundo, mas ele não era do mundo, assim também somos nós. Ele estava bem certo que ia voltar ao Pai, o Consolador viria, mas ele precisava mais do que tudo apelar ao Pai por minha vida e pela sua vida. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele sabia muito bem o que é o mundo. Irmãos, nós não temos ciência como é esse mundo. Por mais que você venha conhecer, você não tem ciência o que é esse mundo. E Jesus sabia muito bem, irmãos, a trama que existe neste mundo. Nós vamos ver que um dos trechos bíblicos, lá no profeta Isaías, ele descreve um pouquinho deste mundo. E o que o mundo pode e o que o mundo tem para nos oferecer e quantas pessoas têm sido enganadas por esse mundo. Por isso que Jesus ele faz questão de registrar, através do seu servo João, essa oração de apelos, de cuidados pela sua igreja. O nosso título está intitulado o seguinte, a nossa mensagem está intitulada como Ilusões que não trazem real satisfação. Ilusões que não trazem real satisfação. Eu quero dizer nesta noite que é impossível um viver satisfatório sem a presença de Cristo, tá certo? Por quê? Existem ilusões que não trazem real satisfação. Por quê? Porque Cristo não está presente. E se Cristo não está presente, é uma ilusão, e essa ilusão não trará uma satisfação real. Pode até trazer uma satisfação momentânea, ilusória, mas não permanente. Por quê, pastor? Porque Cristo não está presente. E veja, os irmãos, que Jesus sabia de tudo isso aí. Que o mundo tentaria enganar, dizimar a sua igreja.
mas com aquele apelo, né, que ele fez em nosso favor, estamos aí seguros, mas não podemos vacilar. Que a tendência do mundo, meus irmãos, amigos, é tentar nos tirar da presença de Cristo. Nós cantamos um canto muito abençoado aí de Sérgio Lopes, né, quando ele diz que o mundo me deu flores quando ali cheguei. E esse convite, né, quando o mundo chega perto de você, o mundo traz flores. Lhe oferece flores para uma ilusão, ou talvez até para uma satisfação momentânea, mas o fim é ilusão. Os irmãos lembram também que aquele jovem, né, quando vai ao mundo, o mundo também ofereceu do melhor. E o fim dele, né, foi comer, ou seja, desejar comer daquilo que os porcos do seu pai se alimentavam. Eu quero dizer para os irmãos e amigos que é isso que o mundo tem para nos oferecer. Por isso que Jesus sabia da contextualização desse mundo mau, da sua continuidade, e aí ele ora, clamando ao Pai por um cuidado muito especial. É impossível viver satisfatório sem a presença de Cristo. Ou seja, ilusões que trazem real satisfação. Não traz. Ilusões que não trazem real satisfação. Por quê? Esse mundo não pode trazer uma satisfação completa hoje para a sua pessoa, para a minha pessoa. Porque Cristo não está presente. E eu quero dizer uma coisa, nem mesmo para um ímpio. Esse mundo não pode trazer uma satisfação completa para aqueles que ainda não amam a Cristo. Certo? Quantas pessoas hoje estão envolvidas com drogas? Há uma satisfação momentânea, mas ilusória. Quantas pessoas estão envolvidas, né, com latrocínio? Há uma satisfação momentânea, ilusória. Quantas pessoas estão envolvidas com homicídios, matando pessoas a sangue frio, apenas para pegar num punhado de dinheiro ali. Mas tudo isso é uma ilusão falsa. E se é, meus queridos irmãos, para o mundo, preste atenção, para nós muito mais. Porque nós sabemos que Cristo jamais estará se satisfazendo daquilo que o mundo venha a nos oferecer. Jamais. Por não encontrar a verdade por si próprio, o homem constrói uma sociedade com bases em ilusões que não trazem real satisfação. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Só o poder de Deus em Cristo é capaz de fazer acontecer uma satisfação real e permanente na vida de um pecador. A igreja é um povo chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo, como luz no mundo. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Como viviam os puritanos? Os puritanos viviam a vida cristã consistentemente como a jornada de um peregrino com destino ao céu. Como viviam os nossos irmãos do passado? Viviam a vida cristã consistentemente como uma jornada de uma peregrinação com destino ao céu. J. Pike, ele disse o seguinte: os puritanos têm me ensinado a ver e sentir a transitoriedade dessa vida e pensar em toda a riqueza que há nisso. Ou seja, J. Pike é um grande escritor, creio que alguns irmãos aqui conhecem, e ele disse que aprendeu com quem? Aprendeu com os puritanos. Porque os puritanos, eles viviam aqui como peregrinos e sonhavam com o céu, falavam do céu, escreviam sobre o céu. E esse grande homem de Deus, J. Pike, disse que aprendeu com os puritanos o que é o céu e o desprezo por este mundo que o qual nós vivemos. Em essência, essa vida é como um ginásio e o vestiário.
onde nós somos preparados para a vida e também considerar a prontidão para morrer como o primeiro passo para saber como viver. Ou seja, irmãos, a igreja primitiva, elas tinham assim, o seguinte: nós precisamos morrer para o mundo para aprender a viver para Cristo. Nós precisamos morrer para o mundo para aprender a viver para Cristo. Os nossos irmãos eram conhecidos como os da mente peregrina. Como é isso aí? Como podemos descrever o que é ter uma mente peregrina? Ter a mente peregrina é viver contra o mundo na esperança da glória em outro mundo pela fé em Cristo. Pois bem, ter a mente peregrina é viver contra o mundo. E Jesus, ele nos deixa nesse grande exemplo que viveu contra o mundo. Podemos lembrar, nós colocamos aí até na pastoral, depois os irmãos podem ler aí com o tempo, com Moisés. Os cristãos hoje escolheram abrir mão dos prazeres desse mundo pelo sofrimento presente e pela glória futura de Cristo. Jeremias Burron disse que a fé tem o poder de tirar o coração do homem desse mundo, porque sua principal função é fazer com que a alma lance diante de Deus em Cristo, para todo o bem e felicidade a qual ela nunca imaginou. Eu vou repetir. Disse Jeremias Burron que a fé tem o poder de tirar o coração do homem desse mundo. A fé em Cristo tem poder de tirar o coração do homem desse mundo, porque sua principal função é fazer com que a alma se lance diante de Deus. Ou seja, irmãos, olha, é o Espírito Santo que vai operar milagrosamente em nossas vidas, fazendo com que a gente despreze o mundo e lance mão de Cristo para todo bem e felicidade, a qual ele nunca imaginou. Então, era esse pensamento que os nossos irmãos tinham do passado, isso tudo baseado lá no Salmo 37, o verso 7. Jesus, em sua oração sacerdotal, falou-nos sobre essa relação da igreja com o mundo. Jesus tinha muito medo, muito temor que houvesse o envolvimento da sua igreja com o mundo. Por isso que ele orou. E diante dessa oração, nós vamos mencionar aqui 3 pontos que Jesus destacou na oração sacerdotal. Preste bem atenção. Jesus orou por mim e por você com cuidado. Mais cuidado do que o pai tem com o filho. O que um pai poderia fazer se ele tivesse o domínio do seu filho e quando o filho dissesse: olha, eu vou passar a noite fora? O que o pai pudesse fazer, ele faria para prender o filho, para que esse filho não passasse uma noitada fora. Eu quero dizer aos irmãos que Jesus usou essa oração com esse mesmo cuidado, de nos prender a Ele. De nos prender a Ele. Foi o apelo dele a Deus: Senhor, prende-os ao pé da cruz. Não permita-os que não permita-os que eles se envolvam com o mundo, que haja um envolvimento deles para com o mundo. Pois bem, irmãos, ilusões não trazem real satisfação. Por quê? Primeiro destaque: porque não somos do mundo. Certo? Ilusões que não trazem real satisfação. Elas não trazem mais para nós satisfação. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Se tiver alguém pensando em dormir, diga a essa pessoa que está ao seu lado que deixe para dormir em casa. Tá certo? Não deixe ninguém dormir perto de você, ninguém conversar perto de você. Porque se você cochilar aqui, você vai perder todo o maná que Deus tem para você. E quando chegar em casa, você não vai dormir, vai passar a noite toda em claro. Tá certo? Então se acorde. Bom, Deus tem algo a falar profundamente ao seu coração. Tá certo? Aí você tem a noite todinha para dormir e roncar à vontade. Bom, amém?
Então vamos em frente. Ilusões que não trazem real satisfação. Porque nós não somos do mundo. O mundo jamais poderá trazer satisfações para nós. Por quê? Hein, gente? Porque nós não somos do mundo. Não somos do mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer como algo satisfatório, sem a presença de Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, verso 14. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, ele foi odiado por este mundo, gente. Jesus foi odiado por este mundo. E Jesus diz, olha, eu quero, Pai, eu quero que assim como eu estive no mundo e fui odiado por este mundo, que eles sejam também. Eles têm a mesma palavra que tu me destes. Por isso que o mundo os odeia. Isso é muito sério, meu irmão. Preste atenção uma coisa, certo? Alguém que odeia uma pessoa. O que é que ela pode oferecer? Flores envenenadas. Pão com veneno. Então, se o mundo te odeia, preste atenção uma coisa. A única coisa que o mundo pode te oferecer é flores com veneno. É pão com veneno. Porque, irmão, isso é impossível, né? Alguém que odeia outra pessoa, querer estar perto dela, quer para trazê-la a um abismo. Pois bem, irmãos, a igreja de Deus não procede do mundo, por isso é odiada pelo mundo. Nascemos de cima, do alto de Deus, do Espírito. O céu não é apenas nosso destino, mas também nossa origem, gente. Presta atenção naquilo que está escrito. Lá no Evangelho de João, Jesus deixa bem claro para Nicodemos. Quem nasce da terra é o quê? É terreno. É da terra mesmo. É do mundo. Mas Jesus diz que é necessário um novo nascimento. E esse nascimento vem do alto, gente. Vem do alto, meus irmãos. É palavra. É o Espírito Santo. Ela não nasce da terra, mas nasce dos céus. É do alto, né, que veio até nós tão grande salvação. Eis a razão, por isso, né, que o mundo nos odeia, porque é um choque do nascimento do alto com o nascimento terreno. E Jesus deixa bem claro, né, nas palavras dele a Nicodemos. Jesus disse, olha, Nicodemos, quem nasce da terra, ele diz, quem nasce da carne é espírito. Não é isso? Não, quem nasce da carne é do mundo. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce da carne é terreno. Você precisa nascer de novo. Alguém pode até estar pensando que está servindo a Deus, né? Mas se essa pessoa é tendenciosa à terra, que hoje seja uma noite de você largar por vez a terra, o mundo. Nós precisamos orar também ao nosso Deus, assim como orou Jesus. Que Jesus nos apresente ao Pai, pedindo que o mundo venha nos repudiar a cada dia. Eu fico pensando sempre, eu já citei isso aqui aos irmãos, é quando aqueles demônios, né, lá chamados gadarenos, eles eram todos mundanos, tudo demônios, né? E quando eles viram Jesus, eles não convidaram Jesus para lugar nenhum. Chamaram Jesus para lugar nenhum. Por quê? Porque a presença de Jesus trouxe o que para eles? Hein, gente? Tormento! Tormento! O mundo, irmãos, perto de um crente, eles ficam atormentados. Ficam atormentados. Por isso, né, que eles pediram, né? Quando passava aquela manada de porcos ali, eles disseram,
Nos despede, deixa a gente ir com esses porcos aqui, porque a tua presença nos irrita. Nos irrita, tu fala dos céus. Tu não é terreno. Tu não é gente. Tu não é dos nossos. Você é diferente. Você não pertence a esse mundo. E eles expressaram, nós pertencemos a este mundo. Pedro fala sobre essas verdades quando chama os crentes para se absterem de desejos pecaminosos, agindo como estrangeiros e peregrinos. Nós precisamos agir em nossa caminhada cristã como estrangeiros e peregrinos. Abra aí a sua Bíblia lá em 2 de Pedro, perdão, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Eu peguei o costume de Paulo, tá certo? Uma vez me reclamaram porque eu chamo vocês de amados e amadas ovelhas. Aqui e acolá no Face eu coloco, né? Minhas amadas ovelhas. E tem muita gente que não gosta, eu não estou preocupado não, tá certo? Eu quero ser imitador de Pedro. E era essa forma, né, que Pedro tratava as suas ovelhas, seu povo. O que é que ele começa falando aí? Vamos, gente. Amados, vamos ler comigo? Vamos ler de pé, vamos em pé. Pode ser que tenha alguém aí cochilando perto de você, né? E você dá aquela encostadinha nele sem querer, querendo, ou nela. Vamos lá, amados. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Vamos repetir? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Amém? Glória a Deus! Podem sentar. Irmãos, é essa palavra bendita, né, que veio do céu, clamando, né, que nós somos forasteiros e peregrinos, ou seja, irmãos, nós estamos de passagem com esse mundo. Nós temos que passar, né, pelo pecado e deixar ele para trás. E ele disse, eu vos exorto, porque eu sei que vocês agora são forasteiros e
se é pecado, machuca mais meu filho. Desce mais a tua mão, não cura. Não deixe ele sair desse leito enquanto ele não compreender que foi feito para a tua glória, Senhor. Homens, irmãos, que tenham visão de Deus. E outros diziam, Senhor, eu prefiro ver meu filho na cama. Numa cama. Do que ver meu filho sadio, amando o mundo. E Satanás à sua espera, no ardente fogo do inferno. Essa visão, irmão, foi perdida pela igreja de Deus. Por isso, né, que os nossos irmãos ali clamaram, né, alta voz, a igreja está passando por um grande declínio, né, espiritual. Olha como é que está o cristianismo, irmãos. Isso aí está nos faces da vida. Pode olhar aí. Não vou falar o nome da pessoa. Mas, irmãos, é conhecido, né, como uma grande autoridade eclesiástica do Brasil. E disse lá que... Eu não vou citar também o nome dos jogadores. Mas que alguns jogadores da seleção citou nomes são crentes, né? Crente, irmãos, com as prostitutas entrando pela madrugada e saindo, irmãos. Que cristianismo infeliz é esse? Eu teria até vergonha de falar que uma pessoa daquela é crente. Irmãos, o Espírito Santo, irmãos, ele é poderoso para operar na vida de um jovem, né, de uma jovem. Ele é poderoso, irmãos, senão nós estamos acabados. Se o Espírito Santo não tiver poder de persuadir um pecador a viver uma vida digna, como um sacerdote fiel a Deus, como um levita, como um embaixador de Deus. Sei que tem homens ali crentes em qualquer uma profissão. Mas eu não creio, irmãos. Uma pessoa que recebeu, né, o derramado Espírito Santo, que foi envolvido com aquele mesmo poder. Irmãos, não é brincadeira não, irmãos. Olha, aquele mesmo poder, Paulo diz que teve Deus para levantar Cristo ao terceiro dia, diz que é o mesmo poder que ele exerceu em mim e você, para vivermos como vivem os gentios, de jeito nenhum, meu irmão. Isso não é cristianismo, não. Podem cantar bonito, tá certo? Não, irmãos, não tem não. Pode fazer descer fogo do céu. Cristianismo verdadeiro e autêntico é aquele cristianismo que alguém que estava no mundo foi tirado do mundo, agora é protegido pelo mundo e agora também é enviado ao mundo, não para ser mais como vivem os gentios, mas como vivem o proceder de um verdadeiro filho de Deus. A igreja é uma embaixada no céu, na terra. A igreja é uma embaixada do céu na terra. O reino de Cristo não é deste mundo. O mundo vai passar e não temos aqui herança permanente. Nossa pátria está no céu. Nossa herança está no céu. Vivemos aqui por causa da nossa missão. Todo crente tem uma missão, viu? Todo crente tem uma missão. Né? Quando terminar a nossa missão, céu que nos chama. Amém? Que tristeza quando a gente fala do céu, né? Amém. Bem baixinho para Deus não ouvir. Porque amém é concordância mesmo, né? Bem baixinho, né? Amém, Senhor. Amém! Amém, Senhor. Amém! Né? Quando a minha missão terminar, que eu esteja pronto para entrar na glória. Foi para isso, amados, que fomos chamados. Mas, irmãos, nós chegamos ao fim. Chegamos ao fim da nossa palavra e queremos concluir a nossa palavra
lembrando os irmãos que Jesus, em sua oração sacerdotal, falou-nos sobre esta relação da igreja com o mundo. E mencionamos nesta noite 3 destaques. O primeiro, ilusões, né, que não trazem real satisfação, foi o nosso título. E destacamos por que não temos satisfação. Porque não somos do mundo. Porque a igreja foi guardada do mundo e porque a igreja foi enviada ao mundo, não mais para viver com o mundo. Tá certo? Eu quero fazer 3 aplicações esta noite para colocar na minha vida, na sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha colocar essas aplicações no mais profundo do nosso coração. A primeira, os crentes precisam viver a vida terrena como uma jornada para ver a face de Deus. Preste atenção nisso aí, né? São aplicações bem objetivas. Vou repetir. Os crentes precisam ver a vida terrena como uma jornada para ver a face de Deus. Tá certo? A minha vida, a sua vida, é simplesmente para ver a face de Deus. Mas eu quero lhe perguntar, em cima dessa aplicação, né? E tem sido mesmo isso o seu viver? Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero pregar. Mas toda a minha vida eu almejo, Senhor, ver a tua face. Segunda aplicação. Devemos orar em nossos cultos domésticos. Que oração? Senhor, faz com que as nossas vidas sejam primariamente como uma preparação para conhecer a Ti na Tua justiça e na paz de Cristo. Essa é uma oração e um desejo centrado em Deus da parte de um crente, né, de um peregrino, de um forasteiro. Terceira aplicação. Os crentes precisam tomar conhecimento que esse mundo e seus ardios só têm a nos oferecer algo que é insuportável pelo mundo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 57. Vamos ler em pé. Olha, o que é que o mundo tem para lhe oferecer? Certo? Isaías 57, verso 20. Vamos ler juntos? Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Podem sentar. O que é que o mundo tem para lhe oferecer, meu irmão, minha irmã? Lama e lodo. E lama é algo insuportável pelo ser humano. Um dos maiores comentaristas da atualidade, William Hendricks, nós adquirimos um belíssimo livro dele, depois eu vou compartilhar aqui com os irmãos. É um tratado especial. Fazia anos que eu procurava um livro que tratasse sobre a questão da eternidade. E ele disse, sabe o quê? Em um de seus comentários, que lama o pecador não suporta, e lodo o leva ao escorregadio para o inferno. É isso que o mundo tem para oferecer a nós pecadores. E enfim, Jesus disse, sabe o quê? Que eu sou guardado do mundo. Né? Quero ilustrar com essas palavras de Jesus. Ele disse o seguinte, olha, você é guardado do mundo, você foi tirado do mundo e você foi enviado para o mundo. Preste atenção. Guardado do mundo, certo? Odiado pelo mundo, enviado ao mundo, e diante de tudo isso aí, sabe o que é que ele diz? Eu prometo, diante de tudo isso que eu fiz com vocês, ter uma vida completa de gozo.
tira do mundo, envia para o mundo passa a nos odiar, e ele diz, sabe o quê? Eu prometo a vocês que em mim vocês não precisam mais do mundo. Então, quando alguém perguntar para você o seguinte, né? Por que você não gosta disso? Por que você não gosta daquilo? Sabe o que é que você diz? Porque Cristo me deu um gozo completo. Completo. Tá certo? Tudo que o homem precisa para ser feliz, Cristo disse, está aqui. Certo? O que é que você quer para ser feliz? Cristo diz, está aqui. Eu tenho para lhe dar e prometo dar a todos aqueles que eu tirei do mundo, que são odiados pelo mundo e são guardados do mundo. Eu prometo isso aí. Está no Evangelho que nós lemos. O primeiro versículo aí, o verso 13. Pode ler aí na sua Bíblia. O verso 13, Evangelho de João 17. Está escrito o que aí na sua Bíblia? Espera aí, não é amanhã não. Mas agora, vamos ver? Vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Crente tem gozo completo. Crente não precisa das migalhas deste mundo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.